Bom dia, muito bom dia, ouvintes da Flores FM, todos aqueles que nos acompanham através da nossa live. Então, mais uma vez, nos sentimos honrados, nos sentimos felizes, né, de podermos estar aqui e levarmos a todos vocês que nos ouvem, vocês que nos acompanham, os princípios, digamos assim, os princípios da ordem, né? Porque verdadeiramente, se nós observarmos a obra, nós vamos ver que por trás de um efeito sempre existe uma causa. E se nós observamos uma obra que é perfeita, a causa também deve ser perfeita. Então, Deus, nosso Pai, inteligência suprema de todas as coisas, permeia toda a sua criação e, através de suas leis, através dos seus princípios, nos orienta, nos ensina, demonstra a cada um de nós como deve ser feito, né, quais são as nossas atitudes. E nesse eterno vir a ser, nós poderíamos dizer assim, né, todas as criaturas dentro da criação seguem um movimento dinâmico, vivo, poderíamos assim dizer, onde que umas atendem às outras, onde que umas interagem com as outras. E tudo leva a um princípio primário, que é a lei de harmonia e a lei de equilíbrio. Por isso que Jesus muito falou, né, da paz, e que cada um de nós tem que buscar o seu ponto de paz. O que seria tudo isso? Mas primeiro, vamos tentar colocar, né, de uma maneira simples, essa questão tão importante que é onde eu me encaixo nisso tudo, digamos assim, né? Porque a humanidade, a criação, ela segue essas leis, essas normas, essas regras, mas em ambientes muitas vezes separados, em ambientes que num segundo momento se misturam, como nós poderíamos dizer, a questão espiritual com a questão material. Toda questão material foi criada por Deus. Toda questão, né, espiritual foi criada por Deus. E Deus, acima de todas as coisas. Então nós temos três princípios. E eles se encadeiam, eles se misturam, e eles, cada um deles, atendendo suas leis e atendendo seus princípios, evolui. Por quê? Um dos aspectos primários, né, é que tudo é movimento, então tudo evolui. E como tudo carrega, né, a essência, o dedo do Criador, o princípio do Criador, tudo tende a evoluir para a consciência do Criador, né? Por isso que o ser humano, nós já temos o livre-arbítrio, nós já temos uma noção, né, de espiritualidade, de eternidade. E conforme nós vamos galgando esses degraus evolutivos, nós vamos nos aproximando dessas questões mais leves, mais sutis, mas que continuam existindo. Por isso que Jesus dizia: tem olhos e não veem, e tem ouvidos e não ouvem. Mas, se nós temos olhos e ouvidos e nós interagimos no ambiente que nós estamos agora, que é a matéria, ele estava falando do quê? Ele estava falando de uma outra coisa, né, que todas as religiões defendem, que todas as religiões nos ensinam, que a alma, ela é eterna, né? Depois que a alma ela passa por esse processo educativo que dura 50, 60, 10, 15, enfim,
que dura o tempo necessário, essa alma ela retorna. Na casa do Pai existem muitas moradas, ela retorna um ponto, né? Porque ela não tem mais o equipamento material. Ela retorna para o ponto de onde ela veio, lá ela se reestrutura, ela se reconfigura e ela continua dando sequência a seu trabalho individual e particular evolutivo. Só que nesse contexto, né, materialmente falando, se vocês observarem, para aqueles que nos ouvem, eu tenho aqui, no meu lado esquerdo, eu tenho um celular e no meu lado direito eu tenho o Evangelho. Materialmente falando, esses dois instrumentos, entre aspas, eles me auxiliam, eles me ajudam na questão evolutiva. É que nem tu comprar uma ferramenta nova ou um aparelho novo e tu querer instalar ele sem ler o manual. A probabilidade de, às vezes, tu, através de um pequeno erro, estragar, né, toda uma grande coisa é grande. Então, tu tem que estar amparado para saber o que tu está fazendo. E, materialmente falando, nós estamos amparados pela lei humana, nós estamos amparados, né, por toda a estrutura filosófica que os nossos irmãos mais velhos nos deixaram, estamos amparados também pela própria ciência, né? Que a ciência, ela nos diz, olha, tu não pode pular de um prédio de 10 andares porque tu vai morrer pela ação de uma lei simples, que é a gravidade. Então, enquanto nós no ambiente material, nós temos que respeitar as leis materiais. Só que muitas vezes nós não conhecemos o mecanismo das outras leis. Porque essas leis materiais, elas são dinâmicas. Elas são... dá para medir, né? Mensuráveis. Né? Porque como elas estão no ambiente material, tu consegue, digamos assim, ter contato com elas, tu consegue ter uma relação mais próxima com elas. Mas as leis espirituais, né, aquelas que regem o segundo plano criativo, elas são muito mais sutis, elas não podem ser tocadas, digamos assim. Então, por isso que nós temos bastante dificuldade. E é por isso que, né, sempre em todos os povos houve aqueles irmãos mais velhos, aquelas pessoas mais sensíveis, que, captando a essência da criação, diziam, olha, isso funciona assim, olha, essas coisas não são corretas. Se tu fizer isso, vai acontecer aquilo. E através dessas diretrizes que esses nossos irmãos mais velhos em todos os povos deixaram, nós temos, nós aqui, o Evangelho de Jesus. Jesus é uma alma muito velha, uma alma muito antiga, uma alma que muito viveu e muito agregou e muito tem. Como tal, no tempo evolutivo que ele se encontra, ele veio, dando um passo atrás, trazer para cada um de nós um novo código evolutivo, que é o Evangelho de Jesus. Naquele tempo, todos os povos tinham as suas leis morais, éticas e religiosas. Todos tinham. E o próprio Jesus diz, eu não vim abrogar a lei, eu vim para que ela se cumpra. Só que ele veio trazer para cada um de nós um ponto de sutileza maior. Como assim? Ele precisaria ir para a cruz e morrer com 33 anos, desencarnar? Ele não precisaria fazer isso. Por que ele fez? Ele fez exatamente demonstrando a cada um de nós até onde que vai a matéria e até onde que vai o espírito. Né? E ele mesmo falava, antes mesmo de acontecer,
por aquilo que ele ia passar, né? E o que ele queria de todos nós em cima de tudo isso. Por isso que todo o evangelho, ele é desapego. Mas nós somos apegados a quê? A matéria. Então, às vezes, as coisas elas parecem até um contrassenso, né? Ou seja, nós nascemos na matéria, nós vivemos num ambiente material, mas nós temos que nos afastar dela. Nós temos que sermos senhores da própria matéria. E verdadeiramente é isso que acontece. Só que, da maneira que eles nos ensinam, nós podemos, através da nossa inteligência, através do nosso bom senso, através do nosso livre-arbítrio, nós podemos trabalhar junto na matéria e não deixarmos que ela nos escravize através, né, da força que é inerente à própria matéria. Um exemplo simples são os vícios. Como aquele vício começou? Muito simples, muito simples. O cara foi lá, começou a beber, aquilo foi sendo agradável para ele, ele deixou de fazer outras coisas, e aquilo foi tomando corpo, aquilo se tornou uma necessidade fisiológica, foi tomando corpo, a tal ponto que ele passou, né? Ele esquece de cuidar do corpo, ele esquece da família, ele esquece de tudo, e ele só tem um objetivo, que é dar continuidade a uma satisfação errada que ele criou. E esses excessos que ele criou, por não atender à lei e por não se dar limites, esses excessos que ele criou, vai matar ele. Vai matar ele, vejam bem, vai destruir o fígado dele, vai destruir o cérebro dele, e ele vai, entre aspas, morrer. Ele vai desencarnar. Aí o corpo dele nós vamos enterrar. E a alma? Pela morte do corpo acabou o desejo? Não, né? O desejo ele vem da onde? Ele vem da alma. Ele não vem da matéria. Ele não vem do corpo. Do corpo vem a dependência. Mas o desejo vem da alma. Porque quando ele desejou lá no início aquilo que agradava a ele, ele sabia que estava errado e ele sabia que ele tinha que dominar esse monstro, senão o monstro matava ele. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e sobressemeou. Né? Enquanto ele não estava atento aos cuidados dos excessos e do próprio vício, o vício domina ele. E mata, entre aspas, ou desencarna ele. Só que ele continua com os mesmos desejos, né? E aí no mundo espiritual não tem bares, não tem álcool, aí que é como de Jesus, né? Os tormentos serão grandes. Mas ali é outra história. Então, esses nossos irmãos mais velhos, eles nos ensinam o respeito e o cuidado que a gente tem que ter no ambiente que a gente está. Por isso que eles deixaram normas e diretrizes, né? Então, o Evangelho de Jesus é tudo desapego, mas não é negação. Tu não tem que negar a matéria, tu não tem que negar o dinheiro, tu não tem que, né, como muitos às vezes fazem, que se colocam contra tudo isso e vão lá e vivem isolados, sem contato quase com nada, como forma de se libertarem. Não. É toda uma questão de sermos escravos e sermos senhores, e de convivência, de sabermos conviver com tudo isso. Então, o Evangelho de Jesus, o próprio Jesus dizia, passa o céu e passa a terra, mas as minhas palavras não passarão. O Evangelho de Jesus é um código, é um manual, né, que ensina tu bem usar o equipamento.
bem tornar prático, tu bem fazer um uso útil do equipamento que te foi dado. Mas tu tem que usar o manual. E tu tem que atender o manual, né? Eu me lembro que uma vez eu estava instalando uma geladeira, eu acho que foi. E eu descuidei num detalhe simples. E hoje em dia é só conectar. E eu consegui, né? Consegui queimar a geladeira. Por um detalhe simples. Claro que às vezes a vida também, ela acontece através de situações muito simples, né? Tu te descuida ali, aqui na sacada do prédio, tu cai de 8º andar, você foi a geladeira, né? Mas foi um descuido, foi um acidente. Mas esses acidentes acontecem. Mas o Evangelho, ele nos orienta sobre esses cuidados que nós temos que ter. Porque dentro dessa estrutura, dentro dessa... Na casa do Pai existem muitas moradas, né? Ou seja, existem bilhões de galáxias, com bilhões de sistemas, com bilhões de planetas. Então, quer dizer, tudo isso não foi criado só para nós. Então, a vida permeia toda a criação. A vida está em toda a criação, né? E cabe a cada um de nós vivermos a nossa vida de uma maneira que esteja centrada em consonância com aquilo que nos ensinam esses nossos irmãos maiores. E Jesus veio e deixou isso. Só que o que acontece? Como tudo é dinâmico, né? O hábito faz o monge, tudo é dinâmico, tudo está vivo. Enquanto tu dorme, o inimigo trabalha, né? O que acontece? Esse conhecimento, essas verdades, esses princípios, esses cuidados, eles têm que ser vividos, eles têm que ser reiterados. É que nem tu ter um fogão a lenha. O teu fogão a lenha, ele vai esquentar até que ponto? Até no ponto que tu bota madeira, até que ponto que tu alimenta ele. Se tu alimenta ele pouco, ele aquece menos. Se tu alimenta ele mais, ele vai aquecer mais. Agora, se não tem alimentação ali dentro, ele vai esquentar? Ele não vai esquentar. E na criação, existe a conexão desses dois mundos. O mundo material está conectado com o mundo espiritual, como o mundo espiritual permeia, está conectado com o mundo material. E isso a gente pode falar de uma forma muito simples, né? Que as pessoas dizem, eu sou médium, né? Eu tenho mediunidade, eu sou sensível, digamos, né? Então o que é tudo isso? É que esses dois mundos, frutos do mesmo Criador, necessários para a educação e evolução das almas, né? Eles têm que andar juntos. Um tem que ajudar o outro. E é assim que funciona. Então Jesus, no seu evangelho, ele deixou as linhas para que tu tenha essa conexão, para que tu mantenha o fogo aceso, para que tu tenha, digamos assim, o feedback, o retorno, né, daquilo que tu está fazendo no teu dia a dia. Então, por isso que Jesus diz, e não foi só Jesus, né, todos dizem, o que está ligado na terra está ligado no céu. E o que está desligado na terra está desligado no céu. Significa dizer o quê? Que existe uma conexão muito grande entre esses dois mundos. Aquele cara que morreu, né, com o vício, ele não tem mais como beber no mundo espiritual. Ele vai fazer o quê? Né? Então, a gente tem que pensar um pouco sobre isso. Mas, para tudo isso, existem respostas. O próprio Jesus disse, né, não há nada de escondido que não venha a ser revelado. Então, tudo que está ligado na terra está ligado no céu. Tudo que está desligado na terra está desligado no céu.
Jesus diz: todo aquele que me nega perante os homens, eu o negarei perante o Pai. Olhemos nós a profundidade dessa ligação. Todo aquele que me nega perante os homens, eu o negarei perante o Pai. Onde está Jesus hoje? Está junto com nós para negar nós? Não. E como é que ele vai negar nós? Mas ele vai negar, porque ele não vai reconhecer nós pelas nossas obras. Então ele diz: todo aquele que me nega, eu o negarei. Todo aquele que me afirma, eu o afirmarei. Então existe um elo de ligação muito forte entre esses dois mundos e que existem. E que existe esse elo. E que nós não damos tanta importância, né? Mas eles existem e eles são muito atuantes, fortes, vivos, permanentes, eternos. Essa é a verdade. E continuam a existir, por mais que a gente se afaste, por mais que a gente ignore, né? Então, quando nós falamos em evangelho, um dos princípios que a gente sempre coloca, não só na casa espírita, né, é instituirmos o evangelho nos nossos lares. O que é instituirmos o evangelho? É levarmos para dentro da nossa casa, né, essas leis, esses princípios, para que através da prática, né, da tentativa da prática dessas leis e desses princípios, nós nos tornemos aptos a receber níveis energéticos na proporção da emissão dos mesmos níveis energéticos. Explicando. Se dentro da tua casa tu pega o Evangelho de Jesus, ou o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele tem a explicação da ciência do Espírito, né? E tu estuda esse Evangelho, tu tenta compreender esse Evangelho, tu cria dentro da tua casa e dentro de ti mesmo, né, um entendimento, uma relação com aquilo que tu leu. E essa relação, ela é energética. E ela se identifica. E ela se identifica com aquilo que tu, digamos assim, acredita, né? Então, o que te leva a perdoar? O que te leva a esquecer? O que te leva a rezar para aquele que te calunia? Tu está com um problema com o teu vizinho, um problema grave, digamos, né? E pela lei humana e pelos códigos antigos, né, tu quer te vingar, e aí tu diz: não, eu vou abrir o Evangelho. Tu faz uma oração, né, faz uma boa oração para Deus, pede inspiração, pede auxílio, e tu pega e tu abre o Evangelho. O que vai aparecer ali no Evangelho? Vai aparecer as linhas, né, que Jesus e que os nossos irmãos mais velhos, que são os espíritos, nos orientam para que a gente viva isso no nosso dia a dia. Muito bem, aí eu abri o Evangelho. Eu abri o Evangelho. Que a paz do Senhor seja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Aos pobres de espírito que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja pela graça que nos concede em poder ajudar o vosso adiantamento. Olhem onde eu abri. Nós estamos com aquele problema do nosso vizinho. E nós abrimos o Evangelho dentro de casa. E eu abri especificamente esse texto. Vejam o que eles nos dizem. Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar minha palavra compreensível e me conceda podê-la, né,
estender ao alcance de todos. Todos vós encarnados, que estáis na dificuldade e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude para fazê-la brilhar aos vossos olhos. Vejam bem. Então, nesta mensagem, esse Espírito, ele está encarregado em trazer para cada um de nós um alívio, um alento pelas dificuldades que nós estamos vivendo no nosso dia a dia. E nós, dentro daquela casa, estamos com aquele problema com o nosso vizinho. O que nós temos que fazer em relação a tudo isso? Vamos nos vingar? E aí o texto, ele vai seguindo. E aí ele diz assim, eu abri no capítulo 7, que é o Cristo Consolador. É lindo esse texto. É lindo. Depois eu vou ler nas palavras de Jesus o que ele diz. Só vou ler mais um pouquinho o texto. Então nós estamos com aquele problema, nós pedimos a bênção de Deus, né? Invocamos a espiritualidade para que nos auxilie e abrimos o Evangelho. Abrindo o Evangelho, pegamos esse texto específico, que todo dia tu pega um. E aí o texto ele te orienta. E aí o texto continua assim, ó. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos. E, todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Veja bem, já está resolvido o problema com o vizinho. Ou seja, sermos humildes. Vamos brigar? Não. Vamos continuar, né, tendo uma atitude de aceitação, de humildade. Ah, mas ele vai. Não importa o que ele faz. O importante é o que tu faz em relação ao teu pai que tudo te deu. Sem a humildade. Não, tem outro aqui, ele diz, ó. Podeis ser, sem a humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Oh, não, porque esse sentimento nivela os homens. Diz-lhes que são irmãos, que devem se entreajudarem e os conduz ao bem. Sem a humildade vos adornais de virtudes que não tendes, como se trouxesses um vestuário para esconder as deformidades do vosso corpo. Recordai aquele que vos salva, recordai sua humildade que o fez tão grande e colocou acima de todos os profetas. Então, quer dizer, se lembrarmos de Jesus e sermos humildes. E ele continua, o orgulho é o terrível adversário da humildade. Se Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, era porque os grandes da terra, os orgulhosos, né, não encontram. Então, essa narrativa que o Evangelho faz para cada um de nós, que temos com esse problema dentro da nossa casa, o que vai acontecer? Nós não vamos se vingar hoje. Nós vamos entregar nas mãos de Deus esse problema, nós vamos orar para que a luz, né, como ele diz aqui, para que a luz brilhe, e vamos pedir para que o nosso vizinho, vamos rezar para ele, nessa situação que eu levantei, vamos rezar para ele, para que ele seja tocado no seu coração e que ele compreenda que às vezes a gente não deve fazer isso. Não sei o problema que aconteceu, né? Enfim, mas sempre que tem uma pessoa prejudicada, tem alguém que prejudica. E nem sempre é por maldade. Na maioria das vezes é por ignorância. Então, até quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Até 70 vezes num só dia. Aí o que acontece? Abrindo o Evangelho dentro da nossa casa, né? Abrindo o Evangelho dentro da nossa casa, lendo o Evangelho em voz alta, todo mundo aprendendo no Evangelho, e nós, como família, assumimos o compromisso que nós não vamos mais falar sobre esse assunto com o vizinho, e nós vamos entregar na mão de Deus e nós vamos rezar para ele, para que todos nós continuamos sendo amigos. O que vai acontecer?
A espiritualidade, os nossos irmãos da espiritualidade, porque onde houverem dois os mais reunidos em meu nome, lá estarei, é lei, é matemática, é ciência, é física, né? A espiritualidade, ela vai interagir sobre nós e ela vai interagir também sobre esse nosso irmão que nós estamos pedindo. E muitas vezes, ele tocado de remorso, porque ele reconhece o que ele fez, e nós, sendo humildes, ele vem até nós e diz, olha, me perdoa porque realmente fiz a coisa errada. Agora, muitas vezes ele foi tocado de remorso, mas nós continuamos naquela arrogância, naquele orgulho, né, porque fomos feridos, porque papapá. O que vai acontecer? Ele não se aproxima de nós. E muitas vezes ele continua fazendo o que ele sabe fazer, por natureza, e às vezes nem por maldade. Por quê? Porque ele vê que a nossa atitude é uma atitude anticristã, né? É uma atitude de orgulho, é uma atitude de arrogância, e por isso que às vezes ele se fecha também para nós. E se nós pudéssemos examinar como é que funciona a espiritualidade, a gente se assustaria. Por que a gente se assustaria? Por quê? Porque se nós fizemos o que está escrito no Evangelho, porque nós abrimos o Evangelho, nós pedimos pelo Evangelho, nós pedimos auxílio. E recebemos. Mas é matemática. Então, nós vamos ter o amparo desses irmãos nossos bons, que vão trabalhar ao favor do bem. Bem que nós tentamos manifestar. Ponto. Agora, se nós não fizemos o Evangelho, se nós continuamos naquele sentimento de vingança, o que vai acontecer? Né? Quem vai nos apoiar? Será que os bons espíritos vão dizer assim, pobrezinhos, né? Eles estão sendo vítimas do vizinho, vamos lá ajudá-los, né? Tirar dessa situação conflitante que eles estão? Nunca. Porque não cai um fio de cabelo sem que Deus o saiba. Se aquele vizinho fez o que fez, ele tem as suas razões, e nós também temos nossas razões por passar por isso. Que é aquela velha história, né? O cara chega lá e pede para Deus, Deus me dê paciência. E aí Deus atende o pedido dele, e em questão de 3 dias, o irmão dele está batendo a porta da casa dele. E eles não se davam, né? Mas o irmão dele está na casa dele batendo e diz assim para ele, deu um problema, o rio levou a minha casa e eu gostaria se eu posso ficar aqui na tua casa por uns dias. Tu vai dizer que não? Dizendo que sim e aceitando, lá nas tuas orações tu vai dizer assim para Deus, meu Deus, eu te pedi paciência e olha o que tu me mandou. E se Deus te responde, ele vai te dizer, mas é exatamente ele que vai desenvolver dentro de ti a paciência. Porque paciência não se compra em farmácia. Paciência é uma coisa que se desenvolve. Então, se nós, nessa situação, não temos uma atitude madura, se nós, perante a lei, perante o manual do usuário, nós não aplicamos, nós estamos sujeitos a situações diferentes. Por isso que, né, se nessa situação nós não vivemos o Evangelho e não praticamos, nós estamos abertos às influências no mesmo nível que nós estamos. Por quê? Vamos imaginar o planeta nesse momento. Né? Dá para entrar aqui no Google e olhar quantas pessoas morrem por dia. Todas essas pessoas que morrem por todos os dias, são todas boas? Não. Para onde é que elas vão? Elas vão ficar isoladas, né? Morreu tudo. E vão ficar esperando um dia que ninguém sabe, que vão tocar as trombetas que ninguém tem, vai acontecer alguma coisa apocalíptica. Isso não existe.
Para onde é que foi? Por que os santos estão vivos e os ruins estão tudo mortos? Por que a gente reza para o santo e os ruins estão tudo mortos? Se são todos filhos do mesmo pai. Um só teve a qualidade de fazer o bem. Então está todo mundo por aí, né? Está todo mundo por aí, porque a casa do pai é bem grandona. Então está todo mundo aí. Se tu pede e tu vive o bem, tu vai ter ajuda do bem. Agora, se tu dorme pro bem, vem o inimigo. Vem aquele que tem o mesmo desejo que tu tem e tu vai ser instrumento dele. E ele vai te dizer, cara, o que esse teu vizinho fez para ti, isso ninguém aceita. Ninguém. E tu não vai ser babaca ao ponto de aceitar isso. Então, nós vamos devolver para ele numa moeda ainda mais dolorida. Mas ele não vai ficar sabendo. Então, nós vamos fazer a coisa assim. E aí tu vai maquinando. Tu vai maquinando. Mas quem que está dando pasto? A tua mente está conectada com o quê? Enquanto tu está criando tudo isso? Bons espíritos? Jesus? Evangelho? Negativo. E o que tu vai criar, né? Em cima de tudo isso, agindo dessa maneira? Situações cada vez piores. Porque o plantio é livre e a colheita é obrigatória. É tu que em cima de uma situação que tem que ser aplicado o perdão, o evangelho, porque nós somos irmãos, tu está fazendo a coisa errada. E como tal, né, tu vai colher tudo aquilo que tu planta. Então o evangelho, ele tem que ser instituído dentro dos nossos lares, como forma dos nossos lares terem a proteção da espiritualidade. Por quê? Porque a nossa proposta é a prática do bem. E a proposta dos bons espíritos é a prática do bem. E esses bons espíritos que nos conhecem e que convivem conosco muitas vezes, têm em nós, têm na nossa família, um ambiente de trabalho. Como nós também temos no nosso dia a dia um ambiente de trabalho. E a partir do momento em que nós criamos essas relações, nós vamos sendo sustentados, amparados, fortalecidos por essas mesmas, digamos assim, escolhas, né? E por isso que Jesus dizia, eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade daquele que me enviou. Por quê? Porque eu estou no Pai, o Pai está em mim. Jesus tinha conexão viva com o alto, e ele vivia as leis de Deus, e não as leis dos homens, né? Que às vezes é olho por olho e dente por dente. Então, quer dizer, o Evangelho é um código moral, ético, evolutivo. Ninguém vai ao Pai senão por mim, Jesus. Se nós não aplicamos esses princípios, essas normas, essas regras, tu não vai estar em equilíbrio com o sistema. E tu não vai ter paz de espírito. Por quê? Porque tu não está colocando em prática aquilo que o manual de instruções exige para esse tempo. Exige para essa aparelhagem que é hoje o que nós estamos vivendo. Então, se tu não aplica, não tem problema. Não tem problema. Só que tu não vai encontrar. Porque tu planta uma coisa e tu quer encontrar outra, tu não vai encontrar. E aí, se tu semeia ventos e tempestades, tu acha que tu vai colher dias lindos como hoje, agradáveis? Com certeza não. Por isso que, né, todo o universo, ele tende ao equilíbrio. Tudo, tudo, e tudo trabalha. Que nem disse Jesus num outro livro, ele diz, teve algum dia que o sol se achou cansado e que não queria iluminar a terra? Teve algum dia que a chuva disse, pô, hoje eu não quero saber, e não abençoou a terra através da água? Não, porque todos fazem a parte deles e todos trabalham.
E ao invés de nós fazermos a nossa parte e trabalharmos pelo bem para obtermos o próprio bem através do nosso convívio, nós fizemos o quê? Nós que estamos vivendo no meio, né, de pessoas muito mais evoluídas e também muito menos evoluídas, o que nós estamos fazendo? Muitas vezes a gente se esquece do que tem que ser aplicado. E é por isso que Jesus diz, estando ele em tormentos, né, pediu, pai Abraão, manda Lázaro botar o dedo nele na água para que ele me molhe a língua, para que eu me acalme. E Lázaro foi? Não foi. E nem vai, né? Porque tu plantou, tu vai colher. Não de uma forma vingativa, que Deus não se vinga, mas numa forma educativa. Quando tu teve oportunidade, o que tu fez? Tu agiu pela cabeça de quem? Movido por quê? Ah, mas foi o teu vizinho que fez. Tudo bem, tudo bem. Mas tu foi movido por o quê? Vingança, egoísmo. Deus não está ali. Não tem ninguém ali de bom. Foi tu que agiu assim, como está lá agora, né? Colhe aquilo que tu fez. Queridos e amados irmãos, né? Estamos sempre abertos, né? Existem os telefones, enfim, está tudo aí, tudo depende de cada um de nós. Espero ter levado um pouco de entendimento a todos vocês e que juntos nós, né, possamos, pela prática do bem, aplainar os caminhos do Senhor, para quem sabe vivermos dias melhores, recebendo aquilo que estamos semeando. Porque com certeza, se essa família perdoa a família do vizinho e ele reconhece o mal que ele fez, ele vai, né, pelo, digamos, né, pelo remorso, enfim, ele vai te agradar de alguma maneira porque ele reconheceu o mal que ele fez. Então, um grande abraço. Nós continuamos agora com a nossa programação na rádio. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham. Até semana que vem.